Amém, gente? Amém. Tudo bem com todos? Na paz? Amanhã é segunda-feira, dia de iniciar, retomar as nossas atividades físicas, alimentação, consertar tudo que fizemos no fim de ano, correto? Quem já fez esse propósito? Ninguém. Alguns já fizeram, Ok. Amém. Geralmente a gente, em fim de ano ou no início de ano, a gente vai falar de coisas que a gente quer fazer, né, para o ano. Esse ano eu vou buscar fazer isso, esse ano eu quero mudar isso. A gente pensa em coisas que a gente quer melhorar e quer fazer. E isso é muito bom. Mas hoje eu gostaria de falar sobre algo que a gente não deve querer fazer. Né? Começar pela segunda parte. Que quando a gente quer saber o que fazer, se você não sabe muito o que fazer, uma boa solução é você saber o que não fazer. Então, meu tema para hoje, para a gente conversar neste momento aqui, não vai brincar comigo hoje, deixa eu colocar ele para trás para ver. Fica quietinho. Ele está agitado de fim de ano, será? O tema que eu quero conversar com você hoje é: não queira para a sua vida. Não queira para a sua vida. A biografia de Saul, parte 2. Por que isso? Porque nós vamos dividir a história um pouquinho aqui de Saul e vamos começar pela parte mais ruim, talvez, ou pela parte que a gente tem que observar o que não fazer. Como eu disse, se a gente quer aprender o que fazer, a gente sabendo o que não fazer, com certeza a gente já vai resolver muita coisa na nossa vida. E Saul, ao contrário do que a gente pensa às vezes, que a gente olha para Davi, que Davi foi o escolhido, Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul foi sim escolhido por Deus. Saul tinha tudo para dar certo, será o tema da segunda parte. O que está acontecendo? Tem alguma coisa diferente? Né? Tem dia que ele resolve dar as interferências. Saul tinha tudo para dar certo. Saul foi sim escolhido por Deus, rei top, no padrão. A gente vai ver numa segunda oportunidade o perfil, toda a história de Saul, como que tudo estava correto, tudo estava bom para ele. Até o contrário de Davi, em termos de perfil, Saul tinha. Mas o que aconteceu na sua história que ele perdeu essa caminhada? E é isso que eu quero trazer para nós nesse primeiro domingo do ano, né? Já tivemos nessas 2 semanas aí de virada, quem não pôde participar, tivemos o nosso culto no último domingo, foi uma grande bênção, o nosso culto da virada foi uma grande bênção. E hoje eu quero conversar então com você sobre isso. Não queira para a sua vida. Amém? O que a gente não tem que querer para a nossa vida, olhando para a história de Saul? A falta da presença de Deus. E os textos estão aí porque a gente, como é uma questão biográfica, a gente precisa olhar alguns textos da história de Saul, o primeiro rei de Israel, um rei escolhido por Deus. Primeiro texto, primeiro versículo, 1 Samuel 16, versículo 14, diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. O Espírito de Deus se retirou de Saul, a presença de Deus se retirou dele. No Antigo Testamento, só uma observação, o Espírito Santo era dado às pessoas com uma missão específica. Não foi como no Novo Testamento, que foi dado a todas as pessoas livremente. O Espírito Santo foi dado com uma missão específica até aquele tempo, até aquela missão. E quando Saul abandonou a missão, não dá para entender o que está acontecendo aqui hoje, né? Repreende aí, cadê os irmãos da oração? Quando Saul abandonou a missão dele, assim como Sansão, a gente vai lembrar de textos, né? O Espírito de Deus, a presença de Deus se retirou dele. Para a gente fazer um pouco de comparação com o Novo Testamento e aplicando para a nossa vida de hoje em dia, a gente diz, mas ainda bem que eu estou no Novo Testamento, não tem problema com isso, eu posso viver do jeito que eu quiser, que o Espírito de Deus não vai se retirar da minha vida, tal. Mas eu quero fazer alguns adendos aqui, algumas observações, apenas como citação.
Efésios 4:30 fala para os cristãos no Novo Testamento não entristecer o Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, mas de que forma? Não entristeça o Espírito. Dependendo do tipo de vida do cristão, ele pode sim estar colocando o Espírito de escanteio, entristecendo o Espírito Santo na vida. 1 Tessalonicenses 5,19 diz para não apagar o Espírito Santo. Não apagar o Espírito Santo. Está incomodando demais hoje, né? Qualquer coisa eu vou... Amém? Vamos trocar aqui para... Está incomodando, né? Os irmãos da oração não repreenderam o negócio. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagar a ação do Espírito Santo. Então pode ter um cristão no Novo Testamento que recebeu o Espírito Santo, a presença de Deus, vamos pensar assim, e está entristecendo a presença de Deus, pode apagar a presença de Deus na vida dele. E aí mais forte, 1 Timóteo 4,1, esses textos eu não coloquei ali, só para a gente citar aqui, fala que nos últimos tempos, se falando lá no Novo Testamento, muitos abandonarão a fé, ou apostatarão, e seguirão espíritos enganadores, ou seja, abandonarão o Espírito Santo, a presença de Deus, para seguir espíritos enganadores, não Espírito Santo. Ok? Está claro isso, gente? Abandona a presença de Deus para seguir espíritos enganadores. E já que hoje é ceia, me veio mais um texto à mente, que é o texto de 1 Coríntios 11, no versículo 30, que fala que pela incompreensão do corpo de Cristo, por não viver uma fé autêntica, conforme toda a Escritura, muitos estão fracos, doentes, e muitos já dormiram, falando aqui de morte física mesmo, por causa de uma vida de pecado, se afastando da presença de Deus. Forte? Por isso que eu disse, não queira para a sua vida, e nem eu para a minha. A falta da presença de Deus. Ou seja, esse texto é complicado, porque ele diz que um espírito maligno vindo da parte do Senhor. A palavra maligno aqui não cai bem, não é uma boa tradução, é um espírito atormentador. Mesmo assim, não resolve muito a nossa situação, porque a gente fica, como assim? Aí a grande questão é, foi Deus que enviou, como Jó, né, no livro de Jó vai dizer, eu recebi o bem, Deus porque eu não recebo o mal, entendendo que tudo vem da parte de Deus, mas dependendo da sua linha bíblica teológica, eu não entendo que Deus criou o mal, ok? Então, foi Deus que enviou, ou há aqui uma permissão de Deus, ou ainda, é uma percepção deles da época. Ou seja, quando Deus se retirou de Saul, ele começou a ficar atormentado, e a percepção deles é que Deus colocou aquele mal em Saul. Está entendendo? Como nós dizemos hoje em dia, inclusive, é um propósito de Deus. A pessoa acabou de perder um ente, acabou de acontecer um grande problema, aí vem aquele irmão nos consolar. Aceita o propósito de Deus. Há controvérsias, deixa para o café com Bíblia, para a escola ministerial, você pergunta lá para o Jonatas, ele que é o professor, ele que é o mestre, ele e toda a equipe, eu sou só o pregador aqui hoje, amém, gente? Então tá, resolvendo aqui essas questões, veio sim algo ali atormentador. O que eu penso, o que eu entendo da minha aplicação é que Deus deixou Saul na condição que ele escolheu. Saiu o microfone, mas não saiu a fita, ok? Deus deixou Saul na condição que ele escolheu. Ou seja, foi ele que abandonou o pacto com Deus, correto? E o pacto era esse, se ele abandonasse Deus, o Espírito Santo saía dele. Aplicando aqui, quando eu e você desobedecemos a Deus, nos afastamos da presença de Deus, Deus continua ali, porque hoje o Espírito Santo não se retira mais de nós, mas nós não o percebemos mais. E nós sofremos as consequências do pecado ou da falta da presença de Deus. Deus deixou Saul na condição que ele escolheu. Se você quer se afastar da presença de Deus, você vai ver os resultados, as consequências depois. E o que é mais interessante aqui e mais forte?
que sem o Espírito de Deus, depois que o Espírito de Deus se retirou de Saul, sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus, Saul ficava como, gente? Atormentado. Que a gente olha só no texto dizendo que foi Deus que mandou. Mas tá, resolvemos essa parte, olha para outra. Quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, a falta da presença de Deus em Saul o deixava atormentado. E isso tem mexido com a minha cabeça já há um bom tempo. A falta da presença de Deus. Eu entendo bem que uma pessoa que está cansada, ela precisa descansar, independente de precisar da presença de Deus, de oração, ela precisa descansar, óbvio. Uma pessoa que está com fome, ela precisa comer, saciar a fome. E o Evangelho de Cristo, nós cremos no Evangelho integral. Nós não nos dizemos, Deus abençoe sua vida e deixa a pessoa com fome. Porque uma pessoa com fome precisa de comida. Ok, eu entendo bem isso. Eu entendo bem que uma pessoa doente, né, seja ela fisicamente, emocionalmente, precisa buscar tratamentos e Deus nos deu muita ciência para isso. Ok. Mas a pergunta, olhando aqui para o texto e uma pessoa que se afasta da presença de Deus? Então ela também pode sim viver atormentada. Atormentada. Esse estresse todo é por causa da correria do trabalho ou é falta da presença de Deus? Essa falta de paz toda é por causa de um problema emocional ou é falta da presença de Deus? Está entendendo o meu questionamento aqui? Toda essa agonia na sua alma é preocupação com o mundo, com a economia, com a política, ou é falta da presença de Deus? Não sendo extremista, esquecendo as primeiras coisas que eu citei. Mas o que nós vemos aqui é que quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, ele ficava atormentado. É essa luta que está te destruindo, tirando a sua paz? Ou é a falta da presença de Deus? E isso é preocupante, queridos, porque eu acho que a nossa vida, nós todos, não estou falando para vocês, somente para todos nós, vai ficando complicada, como cristãos. Porque assim, alguns exemplos, como está a nossa devoção individual, a nossa prática de busca de Deus individualmente, no nosso dia a dia? Não temos tempo, temos que levantar correndo, tem que ajeitar o menino, tem que ir para o trabalho, tem que isso e aquilo, chega à noite, está morrendo de sono, cansado, e assim vai a nossa vida. Claro que a gente arruma tempo para ficar umas horas nas redes sociais, umas horas vendo os jornais mostrando todas as desgraças para a gente ficar mais em paz. Isso aí a gente arruma um tempinho, mas deixa para lá. Como está a nossa devoção individual? Como eu costumo dizer, a gente come todo dia e graças a Deus por isso, porque tem muita gente que não tem o alimento. E 3 vezes por dia, alguns 5, 6. E quantas vezes a gente se alimenta da presença de Deus, do Espírito de Deus? Tá, deixa a devoção individual. E a vida de congregar, de reunir como igreja? O que a gente vê, na maioria pelo menos, na maioria das pessoas, e não é só nessa igreja, de cristãos, a maioria das pessoas são domingueiros. É ou não é? Elas só vão de domingo. Só que tem algum porém. Um dia ela vai no culto, principalmente dia de ceia, porque dia de ceia é mais importante. Para alguns, eu não sei o que eles entendem, eu acho que eles não participaram. Cadê o Jonatas? Eles não estão indo na escola ministerial, Jonatas. Chama o pessoal ali, o Jonatas. Alguns só vão um domingo, e no dia da ceia. No outro domingo, ainda bem que aqueles que servem, porque tem alguns que nem servem nada, aí eu não sei nem para que serve, né? Ficou bonito. Aí no outro domingo ele está na escala, aí ele vai também, porque ele está na escala. Os outros domingos, ele não pode ir. Então, imagina a vida espiritual da pessoa. Ela não consegue ter tempo individual com Deus durante a semana, não consegue ler nada da Bíblia, ela não consegue orar, ela não consegue parar um tempinho para pensar com Deus. De domingo ela vai um domingo, e tem alguns que não estão indo nem uma vez no mês mais.
E isso não é só aqui. Então você imagina como fica a vida espiritual da pessoa. Quinta-feira de oração, impossível. Durante a semana, impossível. Célula nas casas, no seu bairro, bem pertinho da sua casa. Porque na quinta ele vai falar que ele mora longe. A célula é no seu bairro, mas é difícil. Eu não sei se elas pensam que elas estão fazendo isso para a igreja, para o pastor, sobra tudo para o pastor essas coisas, né? Coisa ruim vira para o pastor. Eu tento jogar para os outros líderes para dividir a carga, né? Porque senão pesa muito. Eu não sei se a gente pensa que a gente está fazendo isso para a igreja, para o outro, para o homem, e não para Deus e principalmente para nós mesmos, porque eu preciso de Deus. Se eu oro mais, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu reconheço que eu preciso. Eu sou mais pecador, se o outro não precisa, isso é problema dele. A gente tem que entender isso. Se eu jejuo, se eu oro, é porque eu reconheço o quanto eu preciso de Deus. Não é porque eu tenho vontade, muitas vezes não dá vontade, mas a alma clama. Assim, quando você está com fome, você sente aquela fome te destruindo, eu fico irritadérrimo. Assim também é o anseio espiritual da presença de Deus. Como é que estava Saul, gente? Atormentado. Eu não sei como você está começando o ano. As preocupações dominando, enchendo. Quem sabe está vazio. Precisa encher um pouquinho mais da presença de Deus aí. Senão não aguenta. Há um ditado que diz: saco vazio não para em pé. Aí a pessoa vai um domingo, o outro ela vai para a escala, e os outros ela não consegue. E eu fico me perguntando, oferecer o quê? Está entendendo? Ajudar com o quê, se eu estou vazio? Sejamos sinceros, gente. A gente precisa, eu falo isso de quinta, fazer menos e buscar mais. Graças a Deus que a gente tem vários pregadores. Posso ficar um mês ouvindo, recebendo, meditando para mim. Porque senão a gente não aguenta. Estão comigo aí, sim ou não? Não queira para a sua vida a falta da presença de Deus. Receba isso com amor, assim como eu, e com temor, porque é a palavra de Deus que a gente está lendo. E aí continua, versículo 15. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. As pessoas ao redor de Saul enxergaram como ele estava. Às vezes a gente está tão mal, que até as pessoas estão reparando, o que aconteceu? Como é que está a sua cara? Como é que está a sua vida? Versículo 16, que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Olha que interessante isso aqui. Olha a solução encontrada na época, né? A crença deles aqui, na música, na harpa. Alguns acham que a harpa era um instrumento santo, mas era um instrumento da época. A gente poderia ser a guitarra não é do diabo, rock and roll, a bateria, é tudo criação de Deus, ok, gente? E qual a solução que eles procuram? Procure um músico que toque. Quem faz musicoterapia, olha quem inventou, a gente estava falando de musicoterapia, olha quem inventou a musicoterapia, já está há muito tempo. É interessante isso, por exemplo, a música no culto. Nós começamos o culto aqui como? Adorando, cantando. Às vezes você não aproveita a música, aí vai de cada um, né? Mas de fato, né, a gente vê aqui a utilização da música, mas claro, não era só a música, a gente tem que ser sincero com o texto. Olha no versículo 18, 1 Samuel 16, 18. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Zessé de Belém, que sabe tocar, fazer com qualidade, dentro do seu melhor. Ele é um guerreiro valente, a qualidade militar da época era muito importante. Ele sabe falar bem e tem boa aparência. Como assim? Porque ele seria um companheiro do rei. Você imagina um companheiro do rei, o rei começa a conversar, ele fica lá: ai, eu tenho medo de falar, não quero falar nada. Então ele sabia falar. Ele seria ali a companhia do rei, e o mais importante, e o Senhor
está com ele. Então não era só a ferramenta de Davi, era a presença de Deus em Davi. E aqui que está o segredo: não importa o que você faça, não importa o ministério, não importa a atividade, porque todos os ministérios são importantes no corpo de Cristo. O importa é se eu estou levando a presença de Deus através do que eu estou fazendo. Vamos continuar. Só que isso foi uma solução passageira. Ele sentia melhor enquanto Davi tocava ali, mas logo depois voltavam os ocorridos. Não é interessante? Então, agir ali, e aí eu aplico também para isso, que eu acho que muitas vezes a gente está vivendo dessa forma como Saul, sem a presença de Deus, sem consertar o que precisa, sem retomar a vida espiritual, e aí a gente fica dando alguns paliativos. De vez em quando você está muito mal, ai, eu vou na igreja hoje, ai que bênção, aí volta, esquece Deus, esquece tudo e vive atormentado de novo. Aí depois, quando não tá, já está quase caindo morto, eu preciso ir na igreja hoje, esse mês. Não queira para a sua vida. Amém, gente? A falta da presença de Deus. Eu vou falar o que tem que falar, o que você vai fazer com a palavra de Deus é a sua parte, amém? Segundo lugar, eu comecei de trás para frente, né? Porque eu queria mostrar isso mesmo. O que gerou então essa falta da presença de Deus? Vamos voltar agora no capítulo 13, a desobediência de Saul. A desobediência, capítulo 13, versículo 8 a 10. Versículo 8 diz assim: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. 9. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Não queira para a sua vida a falta da presença de Deus, não queira para a sua vida a desobediência. Por mais humanos e falhos que nós somos, lutemos contra esse negócio. Olha o que Saul faz aqui. Samuel demorou, dentro do estipulado por ele ali dos 7 dias, para encontrar com ele. Saul então se resolve, ele se coloca na função de profeta. Já que Samuel não vem, eu vou dar um jeito aqui, porque ele é o profeta, eu sou o rei. A gente tem que entender o Antigo Testamento, um reino teocrático. Deus era o rei, o profeta, falando assim de forma bem rápida, o profeta era esse porta-voz de Deus. E aí quando o povo escolhe um rei, assim como nas outras nações, Deus levanta o rei, mas o rei andava ali em sintonia com o profeta. E eram funções completamente distintas. Só Jesus que veio, né, e assumiu todas essas funções. O sacerdote, o profeta e o rei. Aí agora, Samuel demorou, talvez até testando a obediência dele. Saul vai lá e faz a função do profeta. E isso é interessante. Parece até um musical, a Ita e a Bruna aqui falando na frente. Então Deus te chamou? Não, não foi Deus, não foi eu mesmo que me chamei, né? É aquele negócio, ele se chamou como profeta. A gente não sabe subir para a cabeça o que aconteceu com Saul, que começou tudo bem, gente, que tinha uma história fantástica, como a gente vai ver na outra parte. Por que ele começou a praticar tanta desobediência? Aí no versículo 10, quando terminou de oferecer o sacrifício, que é o profeta que deveria fazer, Samuel chegou, e você acha que Saul sentiu alguma coisa? Não, Saul foi lá saudá-lo como se fosse tudo normal. Não tinha nem um pingo de orientação espiritual na vida dele. Tudo normal. Está tudo bem? Tudo bem. Não fez nada de errado, não. Tudo certo. Aí o versículo 13, disse Samuel: você agiu como tolo. E aqui entenda o tolo, não no nosso português, mas no sentido bíblico de algo moral e espiritual. Uma pessoa sem nenhuma compreensão espiritual. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Veja bem que Samuel está falando aqui para Saul, o seu Deus, correto? Guarda isso.
deu a você, e se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado, aquilo que acontece com Davi, para sempre o seu reinado sobre Israel. Versículo 14, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Está claro ou não está no texto? Por desobediência ele perde o reino que seria para sempre. Aquilo que acontece com Davi. Ele tinha tudo para dar certo. Quando eu olho a história, ele tinha até mais perfil que Davi. Mais habilidade que Davi. Mas quem desobedeceu? Saul e o exército desobedeceram. Versículo 9 diz assim: mas Saul e o exército pouparam Agag. Eu não estou dando muito detalhe aqui na história para não demorar. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo, em discordância da ordem de Deus, correto? A ordem de Deus era não trazer nada, e eles desobedeceram, Saul e o exército. Mas agora veja no versículo 15, respondeu Saul, olha o desobediente, o texto que nós lemos foi Saul e o exército que desobedeceu, correto? Estão comigo? Versículo 15, respondeu Saul, ele jogou a culpa em quem? Desobediente nunca enxerga, gente. Não, eu não fiz nada, foram os soldados. Saul joga a culpa nos soldados. Versículo 21. Mais que isso, ele joga a culpa nos soldados, ele não assume a responsabilidade dele como rei. 1 Samuel 15, 21, os soldados tomaram, ele já tinha acusado lá atrás, né? Os soldados tomaram ovelhas e bois do espojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem, reparem isso agora, a fim de os sacrificarem, ele falando com Samuel, ao Senhor seu Deus, em Gilgal. Ele não assume Deus como seu Deus. Na fala de Samuel antes, ele diz, você não obedeceu a ordem do seu Deus. Aí vem ele querendo ser liso. Conhece esse termo aqui? Sabe aquela pessoa lisa? Ele está fazendo assim, sabe por que eu fiz isso? Não é porque eu sou um desobediente, é porque o Senhor seu Deus pede essa adoração. Samuel, você, na qualidade de profeta, você não ia querer que eu viesse aqui trazer esse sacrifício ao Senhor? É o Senhor seu Deus. Então conversa lá com o Senhor seu Deus. Ele tenta manipular o profeta Samuel, dizendo que ele fez aquilo para poder sacrificar o Senhor, e ele que está tendo uma incompreensão. No português bem falado, eu não sei se é em todos os estados isso, você é liso, hein, Saul? Não tente justificar. Ele não assumiu Deus como seu Deus. Ele erra, desobedece e ainda tenta jogar para cima do profeta Samuel. E aí, você acha que acabou? O que ele tinha feito versículos antes? Eu coloquei nessa ordem de propósito para a gente ir meditando. No versículo 12, de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo. O Monte Carmelo é onde Deus usou Elias e ele fez descer fogo do céu, correto? Veja a comparação. Saul foi para o Monte Carmelo, para o Carmelo, onde fez o quê? Ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Percebe onde estava a cabeça desse rei, desse cidadão? Pensando na sua própria honra. Jogando a responsabilidade, tentando manipular o profeta. É liso. É o famoso jeitinho brasileiro.
que Deus já tirou de nós porque a gente se converteu, amém? Mas o problema é que ele fica cutucando a gente muitos dias, muitas vezes. Não tem essa, vigiar e orar o tempo todo, e mesmo assim a gente cai umas vezes. Desobedeceu, levanta, volta, peça perdão, corrige, porque não tem jeito, a caminhada é assim mesmo. Amém, gente? E aí, gente, no versículo 11, Deus encerra, cancela a parceria com Saul. Saul, você está demitido. Versículo 11, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Samuel ficou muito triste, gente, com a perda de Saul. E ele tentou corrigir, até chegou um ponto que Deus falou para Samuel: até quando você vai ficar triste por ele? Chega, eu rejeitei, eu não quero mais acordo com Saul. Pensando aqui numa aliança ministerial, correto, gente? Mas também a gente tem que olhar até que ponto a desobediência pode estar nos afastando da vida com Deus e da presença de Deus. Eu costumo pensar o seguinte: o problema da desobediência, do pecado, que nós cometemos muitas vezes, é que às vezes a gente vai brincando, é igual aquele efeito da rã. Você coloca a rã numa água quente, ela pula, né, na hora, porque ela tem aquele reflexo. Mas se você colocar ela na água fria e vai de pouco a pouco aquecendo, chega uma hora que ela morre. O problema da desobediência, da falta de uma vida com Deus, é que a gente vai brincando, até chega uma hora que a gente não consegue se levantar mais, se quebra. Porque para Deus tem jeito, mas muitas vezes a pessoa não consegue se arrepender mais, não consegue se levantar mais. E é interessante que, como nós citamos lá 1 Timóteo 4, muitas pessoas abandonarão a fé, perderão a salvação. Como é que é isso? Vai discutir lá na escola bíblica com Jonatas. Mas eu deixo isso com todo o coração: não queira para a sua vida a falta da presença de Deus, não queira para a sua vida a desobediência. Amém, gente? Para terminar, por último, tem mais na vida de Saul. Não queira para a sua vida a rebeldia e a arrogância. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Quem já tinha lido esse texto, é um texto conhecido, né? Olha a comparação que ele faz aqui, que interessante, né? Obediência. Não obediência. Vou falar essa parte primeiro, que depois eu falo a outra. Primeira observação que eu tiro aqui, a questão da obediência, né? Aqui, ó. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então a gente tem que entender, o que eu aprendo, é que a obediência deve preceder, tem que vir antes de qualquer atividade, de qualquer serviço que a gente queira prestar a Deus. Claro, não é isso? Em primeiro lugar, a obediência precede o serviço, precede a atividade. Você está obediente à palavra de Deus, à Bíblia? Eu não obedeço à Bíblia, mas você obedece aos seus pais? Eu brinco com os jovens, os adolescentes assim, né? Não, mas eu sou uma pessoa fiel na igreja. E ao seu pai você está obediente, que ele está quebrando o pau com o pai. Não, mas meu pai é muito chato. Mas como é que você obedece à Bíblia e não obedece ao pai? É estranho, né? Ou à mãe, né? Em obediência à liderança, aos ministérios da igreja. Então a obediência precede o serviço. Versículo 23 que a gente lê então, aí duas coisas que são fortes demais. Ele diz que pois a rebeldia é como o pecado da... O que você entende disso?
Eu gosto de escolher uns negócios complicados, né? Na verdade, foi a pessoa que mandou eu pregar nesse texto, eu não queria. A pessoa do Espírito Santo, calma, deixa eu terminar. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. O que é feitiçaria? Primeiramente, para a gente entender. O feitiço, né, é quando a pessoa faz alguma obra, algum trabalho, alguma coisa ali, para que aconteça a vontade dele, sendo bem simplório, né? Ele faz algum trabalho, alguma coisa que ele vai fazer ali, e ele opera aquilo, faz aquela manipulação com algum objeto, com algum trabalho, com alguma oferenda. E o que ele espera? Eu estou oferecendo isso, fazendo esse trabalho, para acontecer a minha vontade. Às vezes o namorado terminou com a moça, ou a moça terminou com o namorado. Aí a pessoa que segue essa fé, essa religião, ela vai lá e faz um trabalho, um feitiço, alguma coisa, para que a pessoa volte para ele. Né? A gente pode até brincar um pouco, quem sabe tem alguns feitiços gospel também, né? Quando a pessoa dá a oferta, achando que Deus tem que prosperar ela. Não, mas eu vou na igreja, eu sirvo na igreja, então Deus tem que operar na vida dela, não é assim? Então é um pouco de feitiçaria também isso. Então, agora, qual é o propósito aqui, a comparação que ele faz da feitiçaria com a rebeldia? Ele diz que a rebeldia é como a feitiçaria. Se a feitiçaria busca a realização da sua vontade, o que é que um rebelde quer? Estão entendendo meu raciocínio? Rebelde é o quê? O rebelde faz o que ele quer, não é isso? E aliás tem até grupo famoso aí, né? A rebeldia é exaltada, né? É algo chique. Ser rebelde é fazer o que você quer, é a minha vontade. Por isso que o texto está dizendo, olha, a rebeldia é como feitiçaria, porque a feitiçaria é uma obra religiosa em busca da sua vontade. Rebeldia é, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, eu tenho a verdade, eu tenho a razão e assim e pronto. Só que espiritualidade bíblica em Cristo Jesus é submissão. Deus é o Senhor, eu obedeço. Tá claro, gente? Não queira para a sua vida a rebeldia. Não coloque como principal na sua vida a sua vontade, o seu querer. Porque muitas vezes a sua vontade pode parecer boa, mas ela pode ser ruim. Não coloque como principal na sua vida a sua razão. Porque eu tenho a razão. Os casais mesmo brigam para lá, brigam para cá, em torno da razão. A rebeldia é como o pecado de feitiçaria. O cristianismo não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade de Deus. Olha a diferença da espiritualidade. O rebelde, ele faz a oração de Jesus lá do Pai Nosso diferente, né? Senhor, seja Pai, Pai Nosso, até perdi como é que é? Pai Nosso que estás no céu, seja feita, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. A oração do rebelde é assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e seja feita a minha vontade. Tá, então guarda isso, rebeldia é igual a... Fala de novo, rebeldia é igual a... Eu espero que não saia nenhum feiticeiro daqui nessa manhã. Eu espero que a feitiçaria não nos atinja esse ano, que é rebeldia. Se você não está entendendo, não está gostando, espera em Deus. Se você está sofrendo, espera em Deus. Coloca diante do Senhor. Mas não faça a tua vontade em desobediência a Deus. Amém, gente? E aí, em segundo lugar, ele diz, deixa eu voltar aqui que o celular está saindo do lugar, que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Da mesma forma, o que é então idolatria? A gente diz, não, mas não tem nenhuma imagem aqui, eu não sou idólatra. De uma forma simplória, a idolatria é você tratar qualquer objeto, ou mesmo pessoa, como Deus. Seu carro, até seu ente querido,
imagens, né? As pessoas gostam de colocar imagens e buscar isso. O templo. Idolatria é você colocar algo no lugar de Deus. Aí ele vem e diz que a arrogância é comparada com a idolatria. Por que isso? Porque o arrogante é o ego dele. Então, quando está mostrando no texto que a arrogância é como a idolatria, ele está dizendo, o seu ego se torna o seu Deus. O seu ego se torna o seu Deus. Mas a vida com Cristo é crucificar o ego. Tem até uma música do Resgate, uma música antiga, o aniversário da morte do meu ego, lembra dessa música antiga? Isso é vida cristã, é crucificar o ego. Ah, mas eu não abro mão, eu não dou o braço a torcer. Então, negue a Jesus. Porque cristão dá o braço a torcer. Cristão volta atrás. Cristão se arrepende. Cristão se dobra. Não é que ele é perfeito. O ego vem, tenta mover, ele tenta fazer as coisas do seu jeito. Mas aonde está o Espírito Santo? Se quebra, se derrama, se quebranta. Ele pode estar carregado pelo ódio, mas aonde vai o Espírito Santo? Aquela pessoa diz, não, eu não vou carregar essa arrogância em meu coração. Isso é vida com Deus. Isso é o Espírito Santo que faz na vida de um homem e de uma mulher. Porque o ser humano em sua essência é mau. O ser humano em sua essência é duro, é coração de pedra. Mas o Espírito Santo transforma em coração de paz. Um coração mole na presença do Senhor. Um coração flexível na presença do Senhor. Não queira para a sua vida, meu irmão, a arrogância, a rebeldia. Amém, queridos? E aí, a história de Saul, infelizmente, a continuação do versículo 23. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Eu espero que nós saiamos daqui hoje não rejeitando a palavra do Senhor. Não rejeitando a palavra do Senhor. Se tem algo que você não entendeu direito, nos procura, podemos conversar. Se tem algo que está difícil, entrega nas mãos do Senhor, mas não rejeite a palavra do Senhor. Não queira para a sua vida a falta da presença de Deus. Em 2025 e pelo resto da nossa vida. Não queira para a sua vida a desobediência. Não queira para a sua vida a rebeldia, a arrogância. Então nós vamos cear hoje, fazendo esse compromisso com o Senhor. Entregue-se ao Senhor. Viva mais com Deus, experimente mais com Deus. Que a gente diminua, que Ele cresça. Que a nossa arrogância diminua, que o ego seja crucificado. Que a nossa rebeldia diminua, que a gente aprenda a obedecer, porque Jesus é obediente, e nós temos um mestre perfeito, e eu quero aprender com o meu mestre. Amém, gente?